Então, legal. Então, gente, primeiramente eu queria agradecer a todos que estão aqui na mesa, a professora Nalana, a professora Flávia, todos os membros do GFAO, e todo mundo que também está assistindo a gente pelo canal do YouTube da FAO. É uma alegria imensa estar aqui hoje, é uma alegria imensa poder lançar esse seminário que a gente tem tanto orgulho, que os membros do GFAO trabalharam tanto nesse tão pouco tempo para fazer isso acontecer, principalmente nesse período tão difícil que tem sido para todos nós, né, de pandemia. Então, só tenho muito que agradecer a todos, a todo mundo que ajudou esse seminário a ser feito, porque esse seminário é uma construção coletiva, né, entre os membros do GFAO, os alunos da FAO, professores que nos ajudaram, conversaram com a gente, funcionários. Então, a gente só queria dizer que a gente está muito orgulhoso de poder fazer esse seminário acontecer. E também, para falar um pouco do surgimento do seminário, ele surgiu de várias conversas que a gente teve durante esse período nas nossas reuniões internas, conversas que a gente teve com professores, porque a gente sentia a necessidade de apresentar um pouco mais do que a FAO produz, apresentar um pouco mais dos trabalhos de disciplina que a gente faz, que muitas vezes a gente faz com tanto carinho, com tanto esforço e acabam se perdendo e nunca mais são apresentados além da disciplina. E a gente queria integrar assim, esses trabalhos e divulgar eles, toda a produção da FAO, né, para a gente perceber como a produção da FAO é rica, é diversa, e também, assim, duas questões que inspiraram muito a gente, né, a produzir esse seminário, a mostrar o que a FAO faz, a graduação, foram questões assim muito importantes que a gente acredita que vão estar em pauta provavelmente esse ano, que é a questão da prova de habilidades específicas e das cotas, que foram, a prova de habilidade específica foi suspensa em 2016, depois de muita luta dos estudantes, né, de greve, e as cotas também foram instauradas, e a gente vê, como o Grêmio e como estudantes da FAO, a gente vê quanta diferença isso fez na mudança de perfil do estudante da FAO, uma diferença que a gente considera muito positiva, porque trouxe uma diversidade de temas, de abordagens para o que a FAO produz, e era essa produção nova, essa produção emergente aí que a gente queria apresentar hoje aqui no seminário e que a gente está muito orgulhoso de fazer tudo isso acontecer. E agora eu passo a palavra para a nossa presidente do GFAO, Isabela. Oi, gente, eu sou a Isabela. Só para explicar, então, um pouco mais sobre... eu acho que o João explicou bem a questão dos dois motivos da gente querer conseguir, né, fazer esse seminário, que foi a questão de mostrar essa diversidade dos trabalhos, principalmente os trabalhos de graduação mesmo da FAO, e também eu acho essencial que a gente procure outros meios de integração no meio dessa pandemia que foi tão estranha para todos. Então, eu vou falar um pouco, na verdade, dos resultados que a gente teve do seminário. Nós tivemos, ao todo, 115 inscrições e 49 trabalhos inscritos. A gente deixou aberto para grupos de quantas pessoas quisessem se inscrever, sem nenhum limite. Eu acho que o maior grupo a se inscrever teve 7 pessoas. Então, tem essa diferença entre o total de inscrições e o número total de trabalhos inscritos, mas que foi muito além do que a gente esperava. Eu acho que na nossa primeira reunião de organização do seminário, eu, João, Igor e a Gabi, tínhamos como meta cerca de 15, 20 trabalhos a serem apresentados. Eu acho que superou todas as nossas expectativas e eu acho essencial assim, uma demonstração realmente que a FAO estava precisando desse espaço
e que os alunos toparam e embarcaram com a gente, mesmo nesse momento que eu acho que está todo mundo mais cansado do que o normal. Então, aqui um pouco das estatísticas das inscrições. A maioria foi do ano de 2018 e 2017, então são normalmente alunos mais velhos que acabaram se inscrevendo no seminário, mas a gente também achou expressivo a quantidade de 2019, do segundo ano. A gente acha que teve um único trabalho de 2020, mas a gente ficou super feliz em ter a inscrição aí de um aluno do primeiro ano. Daí, uma coisa que, na verdade, a gente discutiu até se viria como uma discussão aqui para esse momento, mas a gente achou importante como um dado para a FAO como um todo, que 94,8% das inscrições foram da arquitetura. O design tem uma colaboração menos expressiva nesse seminário, e eu acho que também reflete a gente como Grêmio tendo menos membros do GFAO, do design, e também atingindo menos eles, então é um problema que a gente também tem que olhar para dentro e resolver. Daí tem as formas do que os trabalhos vão ser apresentados. Eu acho que foi essencial a gente permitir os trabalhos apresentados em grupo, principalmente nesse momento. Eu acho que é muito difícil as pessoas terem força e fôlego para aguentar projetos individuais, fora dos trabalhos, das disciplinas, de fato, mas enfim. Então, lá no começo a gente teve essa discussão de se aceitar trabalho em grupo, e eu acho que hoje esses dados realmente refletem o quão essa decisão foi importante. E eu acho que o dado mais legal de trazer aqui são os tipos de trabalho que a gente vai apresentar. Então, assim, mais de 50% são trabalhos que foram desenvolvidos nas disciplinas da graduação. Então, a gente realmente corroborou com a nossa teoria principal de que a gente precisava, sim, desse meio de extravasão desses trabalhos das disciplinas, que, como o João falou, no final de cada semestre eles acabam indo para uma pasta no computador e acabam ficando lá escondidos, sendo que a gente se envolve tanto com eles durante o desenvolvimento de cada um no semestre. E eu acho que disponibilizar essa oportunidade para quem gostaria de ter algo a mais, acho que a gente está muito feliz e orgulhoso de que realmente os nossos desejos e o que a gente pensa para o Grêmio acabaram, de fato, refletindo o que a comunidade da FAO estava precisando. Bom, eu vou falar um pouco da programação de hoje. A gente recebeu trabalhos muito diversos, então a gente agrupou eles em 8 mesas, com 3 pessoas convidadas em cada uma delas. A ideia é que a gente tenha mais ou menos 1 hora de debate para cada mesa, porque a gente acha que os convidados e vocês, com esses trabalhos tão bons, vão poder fazer uma discussão muito legal. Então, para apresentar as mesas agora, Isa, você pode passar, por favor? A gente vai ter Histórias e Teorias da Arquiteturidade com a Joana, com o Hugo e com o Luiz, às 10. Produção do Espaço Financiarização com a Lu Royer, a Mariana Fix e a Simone, às 10 também. A gente vai estar transmitindo 2 mesas simultâneas no canal da FAO. Muito obrigada, FAO, por disponibilizar o canal. Então, se vocês precisarem assistir 2 mesas simultâneas, tá tudo bem, vocês vão poder rever tudo isso depois. Às 13, a gente tem Projeto e Coletividade com o Estevam, a Camila Dotaviano e a Ana Clara Araújo. A Paisagem, Memória e Identidade no mesmo horário com a Ana Lana, o Simbalista e o João Carlos. E próximo, por favor. Projeto de Arquitetura com a Heleninha, o Barossi e a Lucimeire de Lima, às 13h15. Leitura e Interpretação do Espaço Construído no mesmo horário com a Ana Castro, a Nilce e a Brenda Leite. Representação às 5h30 com o Gustavo, Aguinaldo e o Rodrigo. E Materiais e Métodos da Produção em Design e Arquitetura com o Rosa Straten, o Luiz Antônio Jorge e o Felipe. E aí agora o nosso gigantesco obrigada
Eu vou falar agora em nome do GEFAL todo, mas eu acho que, tipo, especialmente da comissão organizadora, porque, como a gente disse, essa ideia surgiu e a gente teve apoio de todo mundo desde o começo. Então, primeiro, muito obrigada aos professores e professoras que ajudaram a gente a estruturar esse evento melhor e fazer ele acontecer da melhor forma. Então, Ana Castro, Ana Lúcia Duarte Lano, Antônio Barossi, Beatriz Bueno, Flávia Brito, Joana Mello, Karina Leitão e Maria Lúcia Refinete. Nosso muito, muito obrigada. E a gente vai deixar um agradecimento especial também aos estudantes, porque a gente fez muitos eventos esse ano e, tipo, esse é um evento legal que a gente pensou em integrar mais os alunos, mas a gente fez muitos eventos também que eram para a gente conseguir ficar ativo como Grêmio. E em todos eles, a comunidade FAO aderiu muito. Então, é muito importante para a gente, como Grêmio, saber que os professores, os funcionários, os estudantes, que todo mundo apoia tanto a gente. Então, obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Flávia. Obrigada por estar aqui. Bom, eu não sei se a professora Ana Lana quer fazer algum comentário inicial, ou se... Então, vou seguir. Tá difícil segurar a emoção esses dias todos, hein, gente? Não tá fácil, não, porque cada hora é uma coisa, cada fala é mais emocionante que a outra, a responsabilidade aqui está muito grande, então a gente fica mesmo se sentindo muito honrado, muito feliz em receber o convite. Eu queria agradecer muitíssimo a Isa, em nome de todo mundo que me convidou, né? Cito o nome dela, mas é todo mundo. Existe, acho que, uma força criativa e uma energia dos alunos da FAO, que é tradicionalmente, que a gente conhece, né, que a gente vive na sala de aula com vocês, mas que ela está evidente na iniciativa desse seminário. Eu acho que vocês estão criando quebrando, na verdade, um paradigma do movimento estudantil, me parece, ao pensar as questões de ensino, as questões de conteúdo, de aprendizagem, ao propor um seminário como esse. Eu acho que vocês vão poder levar essa experiência para muitos outros grêmios, para muitos outros espaços na USP, mostrar o que é o significado da produção docente e como ela é importante também para mobilizar aquilo que se quer dentro da universidade, né? Nesse momento de crise tão aguda, transformar o espaço dessa dificuldade num espaço de diálogo e de iniciativa criativa, e encontrar tempo para tudo isso é um esforço gigantesco que às vezes a gente tenta se impor, mas nem sempre é possível fazer. Então, vocês terem conseguido fazer isso e mobilizar mostra essa riqueza enorme que existe na FAO do trabalho, uma complexidade de uma formação dura, né, seja para arquitetura, seja para o design, uma formação que é ampla, muito variada, que vai dos textos do AUH, das aulas teóricas do AUH, passando por uma aquisição de conhecimento muito difícil das representações, das linguagens, sejam elas manuais, sejam elas gráficas, digitais, né? Uma dificuldade de metrizar essas expressões e linguagens do projeto, de se expressar através do projeto, né? De ter que lidar no meio de tudo isso com as racionalidades da Poli, com as exigências da Poli, e ainda, né, somado a uma multiplicidade de habilidades que essa formação de arquiteto urbanista e também designer exige, para a gente não ficar só falando para os arquitetos, né, aprender a lidar com essa exposição de si mesmo, né, que o curso impõe para a gente o tempo todo, né, exposição das ideias, exposição de si, né, do que a gente é, como a gente se expressa, lidar com a crítica alheia, aprender a construir construtivamente a crítica aos outros, aceitar, não absorver, e, a partir disso, se formar arquiteto urbanista no meio de uma exaustão, que também é característica dessa formação, né, sobre a qual a gente vem criticando bastante, já falamos muito sobre isso, com alguns aqui, né, e tentando driblar todos os padrões de competição que também estão sempre muito presentes nesse caminho.
Então, ou seja, uma dificuldade, assim, primeiro do campo do conhecimento, mas também das relações humanas, que significam se formar arquiteto, principalmente, né, que é o que eu conheço mais a formação, mas também eu estendo isso para o design, né? Então, acho que tem uma grande dose de diversão e de criatividade que marcam também essa formação, que a gente nunca pode esquecer, né? Uma certa leveza que é necessária, né? Para se formar arquiteto, né? E eu acho que dentro dessa casa, dentro dessa instituição da FAU, uma marca, né, um DNA disso tudo é uma crítica social e um compromisso de transformação que se colocam desde o momento de fundação e que perpassam essa formação, né? Então, além de todas essas camadas que eu falei, eu acho que há uma marca que eu vejo mobilizada em vocês construtivamente, né? Eu acho que estão mobilizando essa crítica social construtiva, tentando atualizar aí mesmo formas de ensino, formas de gestão, porque vocês estão dando um show de gestão, né? Os alunos participando, os alunos querendo estar aqui, de se comunicar e de pensar esses desafios que vêm para frente, né? Eu acho que esses desafios que a gente vai ter nessa formação, o João Igor já anunciou para a gente, eu vou chegar nele já, né? Mas eu acho que eu vejo ele de duas ordens, assim, de grandeza, que eu queria falar para vocês um pouco, né, sobre eles. Acho que, primeiro, tem um desafio dessas linguagens, e eu acho que eu incluo o seminário como um desafio de linguagem mesmo, de linguagem comunicativa, né, de como a gente faz isso tudo que a gente faz na FAU, como a gente se comunica e se organiza profissionalmente para expressar aquilo que a gente faz nessa nossa formação. Então, esse é um desafio que perpassa a formação de vocês, e que eu acho que essa frustração de dizer, mas como eu fiz tudo isso para isso ser expresso em uma aula, às vezes em 15 minutos, né? Então, essa dimensão de publicização, de diálogo, de ampliação, ela também, para mim, embute uma crítica do excesso de coisas às quais também a gente está submetido nessa escola, em que a gente não tem tempo sequer de saber de ouvir nós como professores, ouvir os alunos, de vocês se ouvirem, porque às vezes o aluno apresenta um trabalho, mas o outro colega já está correndo para fazer o próximo, para dar conta do outro, e o professor idem. Então, uma velocidade de relações que o ritmo excessivo tem imposto, e que essa enfim, gestão da agora tem tentado enfrentar, né? Então, eu sou a mais recém-chegada, né? Eu com a Sara, numa equipe que é da gestão da professora Ana Lana, com o professor Eugênio Queiroga, com a Joana e Jorge como coordenadores de curso, e isso vem sendo uma grande preocupação, né? Pensar esses paradigmas do ensino da graduação em arquitetura e urbanismo, e como a gente vai conseguir enfrentar isso. Então, eu estou aqui dentro de uma proposta coletiva na qual eu me engajei, a convite, né? E também dialoguei com alguns dos alunos que estão aqui antes de aceitar o convite, e eu acho que a gente precisa enfrentar isso que ele está subjacente a esse seminário, né? Que é como que a gente enfrenta, como é que a gente dá conta de superar essa velocidade da exaustão. Isso não é uma questão só da FAU, isso é uma questão de uma crítica em vários cursos de arquitetura, em que os alunos têm se mobilizado para isso, que eu conheço mais, né? Mas também de pensar outras linguagens e outras formas de comunicação formais desse saber arquitetura. E uma outra chave, que eu acho que é muito importante, que a gente está enfrentando e que o seminário dá conta de mostrar já para vocês, são esses novos sujeitos da FAU, né? Eu acho que é um campo que é tradicionalmente sempre, de muitos anos, desde sempre, para um professor de história não existe, né, gente? Mas, assim, desde que eu me entendo nesse mundo de arquitetura, essa ideia de que é um campo elitista, que é uma profissão sectária, etc., ela é quase um mantra, embora ela não seja verdade em absoluto. Eu, lá na década de 90, estudei numa universidade pública que era bastante diversa, já,
mas eu acho que algumas, isso se cristalizou como uma prática, e muitas vezes não basta só a diversidade, sabe? Eu acho que o que acontece é que se reiteram lógicas de campos de privilégios, de campos de saberes, que essas são ainda mais difíceis da gente conseguir superar, porque não adianta a gente ser diverso se a gente também não tem acesso a todas essas capacidades de comunicação que o curso e que a formação nos dá. A gente precisa se legitimar. E aí é que é o que me emociona nesse seminário, porque aí é todo mundo se mostrando e mostrando o que faz numa escala igual, legitimada por vocês, alunos do GEFAL. Então, acho que essa barreira da habilidade específica ela foi rompida, ela movimentou aí as placas tectônicas da FAO, certamente ela movimentou dessa instituição. A gente tem uma FAO muito mais diversa, economicamente afeita ao que é o arco social da sociedade brasileira, com mais gente de todas as origens, de todos os bairros, do Brasil inteiro, né? A gente tem gente do norte ao sul, a gente tem uma FAO muito mais rica, e isso coloca esses desafios de novas práticas de ensino, que critiquem narrativas, às vezes, muito cristalizadas e muito pacificadoras, né? Por exemplo, do campo da história da arquitetura, isso é evidente, mas como que uma narrativa se mostra tão sempre tão branca, tão sempre tão igual, né? Isso é uma crítica que a gente vê na sala de aula. Os alunos falam isso como? Só tem isso, né? Porque o espelho não reflete todo mundo nessa aula. Eu acho que isso é o que a gente precisa saber construir a partir de agora, né? A gente tem visto refletivamente, reiteradamente, um campo de luta nessas aulas, em que aquilo que se ensina e aquilo que se constrói nem sempre reflete aquilo que é uma formação que os alunos têm demandado como legítimas daquilo que se vai trabalhar, como que se vai trabalhar. E eles trazem, então, vocês, próprios alunos, trazem essas questões para a gente e recolocam esse campo. Mas faz sentido eu fazer esse tipo de arquitetura para onde eu quero fazer, né? Então, essas discussões, às vezes, da justiça social, elas se mostram muitas vezes falaciosas, né? Elas são jargões que a gente também precisa enfrentar, né? Então, a habilidade, ela é uma porta importante, e ela foi, quem viveu esse momento há 5 anos, foi um momento particularmente emocionante, porque foi de luta mesmo dos alunos, de enfrentar, de dizer por que você está falando que eu sou negra, por que você está falando que eu sou assim, eu tenho direito de estar aqui, e foram os próprios alunos com os seus movimentos que demandaram da instituição a quebra desse lugar de privilégio que era o ingresso. Então, isso me parece um ponto nevrálgico importante, mas que a gente necessariamente, né, como instituição, a professora está aqui, a Ana Lana, a gente vai enfrentar isso nesses 5 anos, mas eu acho que essa é uma ponta, né? Porque a gente tem tudo que já aconteceu nesses 5 anos sem a prova de habilidade, que mostrou que é preciso se movimentar muito mais para romper esses espaços de reiteração de saberes e privilégios, em que mulheres, né? Por que sempre as mulheres se formam e não saem com destaque? Porque sempre, dentro dos campos de diálogo e legitimação que se vê, são mais do mesmo, né? Então, acho que não dá para voltar atrás. Eu acho que a gente é uma conquista dessa FAO, essa diversidade é um valor, né? É um valor que a gente precisa construir para ter inúmeros modelos de arquitetas, de designers. Designers não fala com gênero, né? É só designer, né? É mais prático, não precisa falar todos os gêneros. Mas eu acho que é possível a gente construir, então, uma prática a partir desse rompimento, que acho que é uma demanda de vocês, e para pensar nossas novas práticas. E eu acho que novas práticas, elas são muitas, né?
elas podem ser muitas, e esse é meu terceiro ponto aqui com vocês, né? Novas práticas que também enfrentem, do ponto de vista nosso, de docentes, e do ponto de vista de vocês, alunos, essa dimensão de uma exaustão, né, de uma cultura do excesso de trabalho, de uma cultura do excesso disso como um valor, né, assim, do excesso de horas trabalhando. Eu sei que para vocês é muito difícil enfrentar isso, porque isso vem de uma demanda, de uma carga horária, mas também, de uma certa forma, escapar dessa cultura que eu acho que favorece muitas vezes, ela acirra muitas vezes os aspectos competitivos que são muito perversos nessa instituição, e eu acho que eles são contraproducentes, né? Então, iniciativas como essa, eu acho que elas tentam escapar disso, porque elas, de fato, já falei, mas eu queria repetir esse ponto, porque ele me chama muito a atenção, que a gente consegue se organizar coletivamente, politicamente, mostrando boas práticas, mostrando o que a gente tem melhor do ensino para quem quer se mostrar, e dando conta de dizer, olha, a FAO não é só, uma formação não é só dentro de uma clivagem, de um bom gosto, de um trabalho formal, que vai se formar uma pessoa que só trabalha de uma determinada forma, né? Existem tantos modelos de formação quanto esses que passam pela FAO. E eu acho que é nessa chave que a gente precisa também se organizar e trabalhar. Então, e romper essa única tradição formal estética, né? Então, oportunizar, mostrar uma produção menos hierarquizada entre departamentos, uma produção menos hierarquizada entre alunos, entre professores, de uma maneira mais colaborativa. Eu acho que vocês estão dando uma lição aí de que isso também é possível. A gente vai precisar disso, certamente, não só para enfrentar os nossos desafios internos à FAO, para consolidar isso que vem sendo feito aí nesses últimos 5 anos, para consolidar e entender que as formas de ingresso, elas são importantes, que a diversidade, romper com essas formas de ingresso é importante, garantir a diversidade, garantir uma determinada prática de ensino, uma prática de formação que se deseja, e eu me comprometo com isso, com vocês, já me comprometi também com a direção e com vocês mesmos, né? E eu acho que, para além disso, a gente vai precisar disso tudo para sair melhor arquiteto, para enfrentar, ou designers, né, para enfrentar essa imensa crise social e política bárbara a qual a gente está submetido e que a gente vai ter que lidar com ela também. Então, eu queria dizer que, para mim, é super emocionante, foi, de fato, uma alegria e uma honra poder dialogar aqui com vocês inicialmente. Vou acompanhar o seminário com interesse e desejar boa sorte. E de fato, como diz a Ana Lana, é um presente, né? É um privilégio que eu não estou deixando de barato, não, tá? Então, eu queria realmente expressar, e fico à disposição aí, porque acho que a partir disso a gente pode dialogar, enfim, do que vocês quiserem. Também desejar um excelente seminário. Eu corri os olhos nos temas, está tudo tão interessante, que acho que vocês vão ter um dia maravilhoso de trabalho mesmo. Então, com isso eu paro por aqui e fico à disposição para a gente conversar aí com todos e todas. Obrigada, Flávia, de verdade. Acho que a gente fica muito agradecido que você aceitou também vir aqui falar com a gente hoje, e todo o diálogo que você já tem feito nesse tão pouco tempo que você já entrou na CG. Então, a gente tem muito a agradecer você pelo que você já fez e pelo que você vai fazer nos próximos anos também. E a gente também está aqui com a Ana. Ana, você quer fazer uma fala também? Bom dia, não tinha pensado em nada, tinha pensado mais em uma conversa, mas, como sempre, vocês colocam desafios aonde a gente achou que
tinha entendido o que ia acontecer, você sempre dá um passo à frente e colocam novos desafios. Então, para além, enfim, evidente satisfação, imensa satisfação de ver o sucesso a ideação e o sucesso da ideação, né, dessa iniciativa de vocês, e dizer que eu espero, de fato, que a gente consiga vinculá-la à elaboração da revista de iniciação científica que a gente vem pensando, então que esse seminário encontre nessa concretização da revista, que eu espero que a gente tenha fôlego para viabilizar esse ano, mais uma forma de comunicação, mais uma forma de externar e consolidar essa diversidade da FAO, mas acho que isso dentro dos desafios e das perspectivas que a gente já tinha pensado no seminário. Mas eu queria dizer que eu acho fundamental e acho muito oportuno que vocês tenham vinculado a realização desse seminário à questão da prova de habilidade específica e das cotas, como uma manifestação dessa positividade da diversidade da FAO. Não é segredo para ninguém, eu estava na CG quando a gente conseguiu, enfim, no movimento capitaneado pelos estudantes, enfrentar essa questão e, enfim, não é segredo para ninguém o meu empenho em que nós consigamos suprimir definitivamente essa prova, que é uma prova de um marco absolutamente elitista na profissão, que supõe que o aluno deva saber antes aquilo que a faculdade tem obrigação de ensinar, né? Quer dizer, é um tremendo recorte inaceitável, eu acho, nos dias de hoje, né? Então, eu aproveito este momento para reiterar publicamente a minha posição e o meu compromisso em tentar fazer uma discussão qualificada e legítima no âmbito da FAO sobre esse tema. Eu acho que a questão das cotas não está em pauta nesse momento, ainda bem, mas a questão da prova, e evidentemente será uma discussão ampla e, enfim, que ouvirá as diversas posições, mas eu quero já externar o meu compromisso e dizer como essa faculdade é uma faculdade desafiadora, a partir dessas mudanças introduzidas recentemente, como isso tem me obrigado, e acho que obrigado mesmo a imensa maioria dos professores a se rever, a se repensar, a se colocar desafios insuspeitos, fazendo do espaço do ensino aquilo que o espaço do ensino deve ser, um desafio. Quando a gente acha que chega num lugar, a gente vê que ainda tem muitas outras coisas, muitos outros caminhos, muitas outras possibilidades para enfrentar. Então, eu fico mais do que satisfeita com isso. Acho que essa perspectiva, né, e eu já li os resumos da mesa, que eu tive o prazer de fazer a moderação, de que são majoritariamente trabalhos de disciplina, e, portanto, esse entendimento do trabalho de disciplina como algo mais do que a realização de uma tarefa, mas como um empenho que associa mesmo, né, a pesquisa e o ensino, concretizado pelo entendimento de vocês na inscrição do seminário, eu acho que ultrapassa em muito a ideia por si já legítima de, puxa, eu tive tanto trabalho para fazer, eu queria que mais alguém visse. Eu acho que é muito mais do que isso. A gente fica aí o tempo todo dizendo que a universidade é a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e normalmente a gente pensa isso nas caixinhas formais, as bolsas, os projetos, né? E vocês, com esse reconhecimento aí de 56% dos trabalhos inscritos como trabalhos de disciplina, mostram que no cotidiano de vocês, vocês efetivamente realizam o entendimento dessa articulação quando vocês reconhecem, né, que nesses trabalhos há mais do que a execução de uma tarefa, mas há uma prática ainda que truncada, insuficiente, assoberbada,
das articulações possíveis, ou como uma das articulações possíveis entre ensino, pesquisa e extensão. E eu acho que isso é uma questão fundamental para nos ajudar a pensar isso que a Flávia estava chamando a atenção, né, da exaustão, de um ritmo que nos impede, enfim, de pensar, ou seja, para que nós mesmos, né, e eu acho que isso é o impacto das informações que vocês trouxeram para mim agora, quando a gente pensa usualmente a questão das estruturas curriculares, a gente pensa com um excesso de carga disciplinar. Eu acho que vocês estão trazendo aqui hoje um outro caminho para a gente pensar a questão das disciplinas, que é como, na prática, no escopo das disciplinas, essas articulações ocorrem. E, portanto, como nós devemos pensar as disciplinas como esses lugares, e, portanto, como lugares de troca, como lugares de escuta e como lugares de processo de formação, e não como lugares de informação para processos de formação que ocorreriam em outros espaços. Eu acho que esse caminho é um caminho difícil, rico, mas que vocês estão aqui sinalizando para a gente como possibilidades. Então, eu queria agradecer mais uma vez, porque, de fato, eu sei que eu só consigo pensar bem quando eu consigo escutar vocês. Então, muito obrigada, é um privilégio, e eu tenho certeza que a gente vai ter um dia de trabalho espetacular, porque ele abre para muitos outros dias e muitos outros desafios. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Flávia. A gente agradece muito a fala de vocês, foi muito bom escutar. Acho que é isso, né, para nossa abertura. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Só para explicar como que vai funcionar, a gente agora deve ter uns 15 minutos de intervalo para começar as mesas das 10. A gente dividiu em 2 salas, né, que a gente enviou pelos e-mails, e também estão nos grupos de turma. Essa primeira sala, que é onde está ocorrendo essa primeira transmissão agora no YouTube, vai continuar agora mesmo, com a mesa História e Teorias da Arquitetura e da Arte, e as demais que estão na descrição do vídeo. Na sala 2 vai começar com produção de espaço e financiarização, e aí as outras mesas que estão também descritas em seguida. Então, escolham quais mesas vocês querem assistir, e fiquem de olho na programação também, para vocês verem os amigos, para apresentar o trabalho de vocês, não perderem a hora. E acho que é isso, a gente está bem ansioso para esse dia. Eu acho que só queria reiterar isso que a Ana falou, né, do espaço da disciplina como um espaço de discussão, né? Eu acho que esse é o olhar que a gente vai nos guiar, né, assim, ao longo desse dia, né? Pensar que tensionamentos de tudo isso que a gente está falando emergem e borbulham nisso que vocês estão falando, né? Que vocês o João, né, falou tão claramente isso, né, para a gente não quer mais essa prova, porque olha quem nós somos, né? Olha o que nós conseguimos produzir. E isso é muito bonito mesmo, e por isso que eu comecei minha fala achando que isso rompe o paradigma do movimento estudantil, porque vocês estão saindo de uma demanda externa para movimentar internamente isso, revolver isso que já está remexido, né? Então, mexeu, mas olha o que foi produzido. Então, é de uma sagacidade e de uma capacidade de argumentação que vai nos ajudar a constituir esse campo de debate que a gente vai construir ao longo desse ano. Né, de dizer, olha como a FAU ela é tão interessante, olha como ela é tão mais rica, olha o que se produz a partir de toda essa diversidade. E basta olhar os temas. A gente tem biblioteca na África, a gente tem financiarização em São Paulo, a gente tem um espectro de possibilidades temáticas do que se estuda e do que vocês produzem. Os temas são incríveis, né? São coisas que até nem entendi o título. Eu falei, gente, o que é isso? Em alguns, falei, de fato, falar que cada coisa incrível mesmo, para mostrar que, olha,
olha o que está sendo produzido. Né? Então, acho que isso vai borbulhar ao longo desse dia para todo mundo, e eu acho que aí tem mais encomendas de tabelas aí para vocês. Vocês fizeram isso tão fácil, apresentaram, adorei. Pensar, a cara da Gabriela, mentira, não é fácil nada. Pensar e os temas, né? E como eles se entrecruzam nas matérias. Que isso seria muito legal da gente articular também, né? Bom, de quem apresentou, de que matéria apresentou, não só de ano, mas entrecruzar e de que temas, de que espaços geográficos a gente está falando. Que aí a gente consegue espacializar e visualizar também no curso onde que essas dimensões de diversidade elas estão aparecendo. Eu acho que isso seria muito como um passo, né, depois como um desdobramento dos resultados e de tudo que vai ser discutido, para a gente dar conta de mostrar isso que eu chamei de uma imensa riqueza criativa e transformativa que vocês têm sempre. Vocês sempre têm muita capacidade, né, os alunos, mas acho que essa gestão tem mostrado isso de uma maneira bem, bem impressionante, né, Isa? Então, é isso. Só mais um breve comentário, porque acho que o horário... A gente ainda está no horário, né, então ainda me vi no direito de fazer essa falinha a mais, assim. Não, eu acho super importante mesmo. A gente tem esses dados, a gente ontem à noite selecionando o que ia entrar, só que eram enormes, né? Porque tem das disciplinas mais variadas, e a gente achou que talvez não coubesse apresentar nesse momento, mas é nosso plano, sim, fechar, fazer um levantamento disso depois, e também ter a publicação dos anais dos trabalhos desse seminário, né? Que é uma coisa que está aí nos nossos planos para essas férias que a gente vai ter. E eu acho que pode entrar, sim, uma super avaliação nossa desses dados também, como a gente interpreta, porque a gente já fez esse primeiro pensando nos 10 próximos, né? E como é que isso vai variar de acordo também no tempo, né? Então, eu acho super importante ter esse levantamento e ter ele, de fato, guardado e divulgado para que as próximas pessoas, as próximas gestões também tenham acesso e também possam levar isso para frente. Eu acho que a gente está aqui começando, mas esperamos aí, não sei se tem gente do primeiro ano ouvindo a gente, esperamos que vocês que continuem, né? Que a gente já está ficando um pouco velho aqui dentro da FAO. Mas acho que é isso. Eu acho que sim, acho que é o uso a longo prazo, mas é um uso também imediato, né? Para esse ano mesmo, tudo isso já vai ser muito útil. É isso, gente. Obrigada. Acho que agora a gente vai para o intervalo antes da próxima aula. Obrigada de novo, todo mundo que está aqui, todo mundo que está no YouTube. O GEPAL está muito animado com isso, espero que todo mundo goste também.